Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, eu vou falar de algo que foi escondido durante muito tempo, inclusive nas relações, né, de descoberta do Brasil e tudo mais, que a gente aprende desde pequenininho na escola lá, que foi os portugueses, foi o Pedro Álvares Cabral que chegou aqui pela primeira vez e tudo mais, mas na realidade eles escondem, a gente sabe, né, tem até aquela carta Illuminati famosa que dizem que eles reescreveriam a história, e a gente está em busca dessas verdades, né? O canal é Mistério do Mundo e tem objetivos, né, de descobrir essas coisas. Então vamos lá. Existem vários arqueólogos, achados arqueológicos que nos levam a pensar que já houveram, né, muitas pessoas aqui no Brasil, bem muito antes da suposta descoberta, né, do Pedro Álvares Cabral aqui. Então, inclusive que o rei Salomão, né, já tinha conhecimento aqui das terras brasileiras, chamando-as de terras de Ofir, né? Então vamos dar aqui uma pincelada às relações internacionais do governo do rei Salomão e as evidências do reino da Fenícia no litoral brasileiro. Esse aqui é um artigo, né, deixa eu ver aqui o nome do doutor. Do professor, perdão, Gilson Lopes da Silva Júnior. Então, assim, se você pegar alguns escritos da maçonaria, você vai ver também essas relações, né, do rei Salomão aqui na costa brasileira, no litoral brasileiro, inclusive no rio Amazonas, tá? Então vamos lá, as relações internacionais do governo do rei Salomão e as evidências do reino da Fenícia no litoral brasileiro. Tá aí o professor Gilson Lopes da Silva, licenciado em História, mestre em Ciências da Religião, ok? Doutorando em Ciências da Educação. Olha só que interessante. As exigências de Salomão eram tão gigantescas que obrigavam o governo central a buscar acordos políticos eternos que aumentavam os problemas fiscais e as obrigações nas relações de trabalho dos israelitas. Para tentar diminuir os gastos, o sábio rei Salomão investiu maciçamente no comércio para honrar todos os gastos quanto às obras e à manutenção da corte de Salomão, né? Ainda teve a construção do templo, né? O rei Salomão buscou, através de um acordo econômico internacional, relacionar-se com os fenícios, onde os bravos marinheiros, né? Os fenícios, a gente sabe, gente, eles já tinham grandes conhecimentos em navegação e tudo mais, isso é histórico, né? A gente tem um exemplo da inscrição fenícia na Pedra da Gávea, né? A gente tem exemplos de achados de peças fenícias na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Onde bravos marinheiros forneciam madeira para o reino de Israel, em troca recebiam trigos e outros gêneros alimentícios. O solo fenício era rico em diversas espécies de árvores que poderiam ser utilizadas em grandes construções sem grandes problemas. Outro importante fator para a economia fenícia era que esse reino ter uma marinha e talvez uma das mais bem preparadas da época. Os marinheiros fenícios estiveram em diversas regiões do mundo antigo. Inclusive existem relatos de que esse povo esteve em regiões diferentes do litoral brasileiro, na floresta amazônica, no Nordeste e no Rio de Janeiro. Isso explica tudo, né, a inscrição fenícia na Pedra da Gávea. Então vamos lá. Existem inscrições de escrita fenícia nessas regiões, cavernas e regiões abertas como a Gávea. Tem locais que possuem grandes placas de pedras onde são reverenciados o grande rei da Fenícia, a bravura e a força desse povo. Em maio de 1968, o jornal Dia do Rio de Janeiro deu uma notícia vinda nos Estados Unidos, acompanhada da reprodução de um quadro de símbolos, dizia o texto, encontrado na Paraíba e levados para Whatton, em Massachusetts. Estes símbolos foram estudados durante quase 100 anos. Finalmente, o professor Cyrus Gordon, especialista em assuntos mediterrâneos, conseguiu decifrá-los. Indicam que os fenícios estiveram nas terras que hoje formam o Brasil. Pelo menos 2.000 anos antes de Cristóvão Colombo descobrir a América e Cabral chegar ao Brasil, ok? Então aqui somos filhos de Canaã, tem aqui um trecho da Bíblia, né? Somos filhos de Canaã, de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas, exaltados no ano 19 de Irã. Nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos. Em volta da terra
pertencente a Han, na África, mas fomos separados por uma tempestade e nos afastamos de nossos companheiros. Assim, aportamos aqui 12 homens e 3 mulheres, numa nova praia que eu, almirante, controlo, mas auspiciosamente possam os exaltados deuses e deuses intercederem em nosso favor. O nosso grande historiador e arqueólogo Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, amazonense, chegou a juntar cópias de 3.000 letreiros e inscrições encontradas no Brasil e em outros países americanos, e aponta semelhanças com inscrições encontradas em outros países do mundo. Bernardo Ramos esteve na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, estudou a inscrição ali encontrada e afirmou ser caracteres fenícios e traduziu-as como Tiro, Fenícia, Bedezir, primogênito de Jetbaal, né, que era inclusive um rei da antiga Fenícia. Essas inscrições foram encontradas em 1836 no pico dessa montanha, a uma altitude de 840 metros, e mede cada uma 3 metros. Bedezir reinou na Fenícia de 855 a 850 anos antes de Cristo. Como seu pai reinara em 887 a 856, pode-se concluir que a inscrição teria sido gravada entre os anos de 887 e 850 a.C. e provaria a evidência de que os fenícios, já antes da era cristã, teriam estendido suas expedições à América do Sul, e essas inscrições teriam o intuito de imortalizar a glória do nome fenício, além das simples demarcações já entradas no interior do Brasil. Aí, em nome de Yahvé e do importante nome de Davi, Salomão conseguiu respeito e admiração das 12 tribos. O filho de Davi promove um bom governo administrativo, de modo eficaz o seu exército. Salomão foi responsável pela construção de um importante templo construído a Yahvé, demonstrando fortes laços com antigas instituições religiosas. Os anciãos e o povo admiravam a sua equipe de governo e a sua própria figura pessoal. Salomão foi um ótimo administrador. Durante seu governo, o monarca foi responsável pela consolidação das relações diplomáticas com os fenícios, exímios navegadores conhecedores de rotas marítimas do Atlântico, desconhecidas no mundo na época. A Fenícia se consolidava como um importante reino para Israel. O sucesso dessa relação aumentaria o prestígio salomônico. Para que o novo rei pudesse realizar as suas obras, era necessário que Salomão providenciasse recursos financeiros. Então o novo monarca irá usar a política como sua aliada. Nações como Egito, Fenícia, Síria e outros povos também contribuíram para a formação comercial de Israel. Salomão aproveitava o excedente de produtos como trigo, oliveira e bálsamo. Esses produtos eram moedas de troca do rei Salomão. Israel possuía uma excedente desses produtos que davam condições a Israel comercializá-los com os vizinhos: Egito, Fenícia, Síria, Líbano, Mesopotâmia e etc. Essas nações eram extremamente carentes de trigo, oliveira e bálsamo. O Egito estava à procura de remédios, por esses motivos mantinham relações políticas e econômicas com Israel. E para que os médicos egípcios pudessem ir a Ramote Gileade, região norte de Israel, onde havia plantas medicinais que possuíam bálsamo, óleos que eram extraídos de plantas medicinais e se tornavam importantes remédios. Essa aliança explica por que a medicina egípcia era mais desenvolvida do mundo conhecido até então. Os fenícios eram dependentes do trigo. Com isso, Salomão usou a sua sabedoria para negociar que esse produto era farto em Israel. Os sírios e fenícios possuíam cedro, madeira de ótima qualidade, uma mão de obra qualificada, navios e marinheiros capazes de satisfazer os interesses reais para as obras públicas que Salomão estava fazendo em Israel. As cidades israelitas tiveram diversos trabalhadores egípcios, fenícios, sírios. Tal fato fez com que os diversos cultos a vários deuses acontecessem no território israelita. Um receio de ferir algum princípio estrangeiro de alguma nação aliada. Salomão permitiu o paganismo em Israel para que aumentasse o seu prestígio. Casou-se com princesas e levantou altares em nome dos deuses dessas donzelas. Salomão se esqueceu do monoteísmo, e aqui vai falando um pouco da política, de Salomão, de boa vizinhança. E aí chega uma hora aqui, inclusive, gente, é muito grande o texto. Aí está falando aqui sobre a terra de Ofir, que poderia ser o Brasil, né? Será identificada como Brasil, e que de lá traziam muita madeira, inclusive para a construção do templo, que para esses estudiosos, inclusive, pode ter sido construído com o pau-brasil, né? O famoso pau-brasil aí, que foi também muito comercializado na época da colonização portuguesa.
Então, galera, é um pouco da história, né, que não é contada para nós, você não vai ver aí em lugar nenhum, na Rede Globo, no SBT, mas na realidade tem alguns motivos pelo qual eles querem nos esconder isso, né? A gente já sabe que após o descobrimento, por exemplo, os judeus eles já tinham assim muito conhecimento dessas terras aqui, tanto que os navios negreiros, a maioria deles tinham como proprietários os judeus, não eram exclusivamente judeus, mas era uma grande parte era de judeus, né? E aí eles traziam, eles tinham todo o mapeamento já dessa área da África, eles pegavam os escravos na África e levavam para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Uruguai, para várias partes das Américas, né? Então mostrando que os judeus já tinham esse conhecimento dessas áreas aqui com muita propriedade, com muita, né? Então os navios negreiros aí, por sua maioria aí, tendo como proprietários judeus, mas tinham outros também proprietários, não era só judeus. Fizeram mais de 9.000 viagens, né? Transportando escravos e com inúmeras mortes, né? A gente sabe como era terrível essa época. Então, essa história dos navios negreiros manchou um pouco, né? E talvez por isso eles queiram esconder essa história mais passada, né? De que o rei Salomão, através de ser aliado dos fenícios, eles acabaram desembarcando aqui no Brasil e levando madeira brasileira para lá e tudo mais, né? Desde aquela época antes de Cristo, né? Muito tempo atrás. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.